Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade não teve descanso. A Guerra Fria trouxe medo, espionagem e disputas silenciosas que poderiam explodir a qualquer momento. Mas você sabia que, em 1952, nos céus da Ásia, um combate secreto quase transformou a tensão em uma terceira guerra mundial? Imagine um único piloto americano enfrentando sozinho 7 caças soviéticos, MiG-15, em uma batalha aérea desesperadora. Parece impossível? Essa luta mortal realmente aconteceu e foi mantida escondida por mais de 40 anos. E fique até o final, pois vou te contar por que essa luta mortal quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Tensão nas águas da Ásia. O USS Oriskany, um porta-aviões da classe Essex, navegava pelas águas coreanas desde outubro de 1952, desempenhando um papel crucial na Guerra da Coreia. A bordo, o Grupo Aéreo 102 realizava operações ofensivas constantes contra alvos estratégicos inimigos, utilizando sua frota de caças para atacar infraestruturas vitais e interromper o fluxo de suprimentos para as forças comunistas. Entre os principais focos das operações estava Chongjin, um ponto essencial na cadeia logística que transportava armamentos e provisões da China e da base soviética em Vladivostok para o exército norte-coreano. Os pilotos do Grupo Aéreo 102 sobrevoavam o nordeste da Coreia, identificando e neutralizando comboios de suprimentos, destruindo trens e bombardeando pontes, na tentativa de desestabilizar as linhas de abastecimento inimigas. Dentre os aviadores que enfrentavam essas missões perigosas estava o tenente Royce Williams. Natural da Dakota do Sul, ele iniciou sua carreira militar na Guarda Nacional de Minnesota, mas logo migrou para a Marinha dos Estados Unidos, onde recebeu suas asas douradas em 1945. Agora, servindo no Esquadrão de Caça 781, ele pilotava um F-9F-5 Panther, uma das aeronaves mais avançadas da frota naval americana. O Panther foi o primeiro caça a jato operacional da Marinha, projetado para operar a partir de porta-aviões. Embora não fosse o mais veloz entre os jatos da época, compensava a desvantagem de velocidade com estabilidade, armamento potente e excelente precisão em ataques aéreos. Equipado com 4 canhões de 20 mm, era eficaz tanto em missões ar-terra quanto em combates contra aeronaves inimigas. No dia 18 de novembro de 1952, o Oriskany avançava pelas águas geladas da costa nordeste da Coreia, a cerca de 80 quilômetros de Chongjin. A região estava próxima o suficiente das bases soviéticas de Vladivostok para representar um risco estratégico. As condições climáticas eram severas, neve espessa cobria o convés do porta-aviões e as temperaturas despencavam abaixo de 5 dárigos. A água do mar estava pouco acima do ponto de congelamento, o que significava que qualquer piloto abatido no oceano teria poucos minutos antes de sucumbir à hipotermia. Mesmo sob esse clima hostil, as operações de voo seguiam normalmente. No entanto, uma mensagem de rádio interceptada trouxe uma reviravolta inesperada. Jatos inimigos haviam decolado de Vladivostok e estavam se dirigindo diretamente para a Força Tarefa 77, da qual o Oriskany fazia parte. A tripulação já esperava represálias, pois recentemente haviam realizado ataques contra alvos estratégicos próximos à fronteira soviética. No entanto, o que surpreendeu a todos foi a identificação dos caças que se aproximavam. Não eram aeronaves norte-coreanas ou chinesas. Na verdade, eram caças soviéticos MiG-15, uma aeronave avançada e temida por seu desempenho superior. O MiG-15 era um dos jatos mais avançados da época, com um design aerodinâmico eficiente, asas enflechadas e um poderoso armamento que incluía canhões de 37 mm e 23 mm. Em termos de velocidade e taxa de subida, superava amplamente o F-9F-5 Panther. Com uma velocidade máxima de 1.100 km/h, os MiG-15 tinham vantagem sobre os Panther, que alcançavam cerca de 965 km. Além disso,
Sua taxa de subida de 3.000 metros por minuto era significativamente superior aos 1.500 metros por minuto do Panther, tornando-os uma ameaça formidável nos combates verticais. A tensão a bordo do Oriskany crescia rapidamente. O confronto iminente não era apenas mais uma batalha da Guerra da Coreia. Era uma situação delicada que poderia escalar para um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Ordem da Marinha. A doutrina da Marinha do ZEU era clara: eliminar qualquer ameaça antes que tivesse chance de atacar. Cada segundo era crucial, sem espaço para erros ou hesitações. A ordem para a decolagem foi rápida, e os F-9F Panthers começaram a roncar nos hangares do USS Oriskany, enquanto os pilotos se preparavam, sem tempo para hesitação no frio cortante. Às 13h, o tenente Royce Williams e seus colegas do Esquadrão 781, VF-781, decolaram com seus caças, prontos para a interceptação. No entanto, a missão sofreu um revés inesperado. Durante a subida, o tenente Elwood relatou falhas graves, obrigando ele e o tenente Middleton a abortarem. Isso deixou Williams e Rowlands sozinhos, enfrentando o inimigo desconhecido. A interceptação os levou a uma formação de MiG-15 a cerca de 150 km ao norte-nordeste da frota americana. Quando Williams os avistou, eles estavam a mais de 9.000 metros de altitude. Sem opções, ele puxou o F-9F Panther para cima e transmitiu para o Oriskany. Tally ho, os inimigos estavam à vista. 7 MiG-15, divididos em 2 grupos, atacaram rapidamente. A situação tornou-se crítica, já que os caças soviéticos eram superiores em desempenho ao F-9F-5 Panther, especialmente em velocidade e taxa de subida. Quando os MiGs começaram a atacar, a resposta de Williams foi interrompida por uma ordem de não engajamento do Oriskany, congelando-o por um momento. Mas, sem outra escolha, os MiGs abriram fogo, com canhões de 23 e 37 milímetros disparando perto de seu caça. Williams manobrou habilidosamente, reagindo e evitando os tiros, enquanto sua mente se preparava para o combate. Ele armou seus próprios canhões e, com voz firme, comunicou: "Já estamos engajados." O que seguiu seria um combate direto entre aviões americanos e soviéticos, o único duelo registrado entre caças dos EUs e aviões soviéticos durante a Guerra Fria. Este confronto de alto risco poderia ter aumentado ainda mais as tensões entre as duas superpotências, mas permaneceu apagado dos registros oficiais por quase 40 anos. O que você está achando do vídeo? Antes de prosseguirmos, comente: "Quero mais histórias." Assim você ajuda no engajamento do canal e nos motiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Também não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Seguindo esses passos, você não perderá nenhuma novidade do canal. Curiosidades incríveis. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Duelos memoráveis. Anos depois, Williams descreveria os momentos iniciais do combate com clareza. Eles vieram mergulhando direto para cima de nós, com uma velocidade assustadora. Atiraram primeiro, então não havia mais dúvida. Estávamos em uma luta de vida ou morte. Sem perder tempo, tanto ele quanto Middleton abriram fogo. Uma curta rajada de seus canhões de 20 mm atingiu um dos MiGs, arrancando pedaços de metal da fuselagem. Uma fumaça espessa começou a sair do caça soviético, que perdeu altitude rapidamente, despencando em um mergulho descontrolado. Middleton, determinado a garantir a eliminação do inimigo, iniciou uma perseguição agressiva, tentando abatê-lo completamente. No entanto, sua sorte virou abruptamente. Todas as 4 de suas metralhadoras emperraram, tornando-se inúteis no calor do combate. Sem poder atirar, ele não teve outra escolha a não ser interromper o ataque. Williams percebeu a gravidade da situação. Seu único apoio estava agora indefeso. Sem tempo para hesitações, ordenou que Middleton retornasse ao Oriskany, deixando-o sozinho contra os caças inimigos. Ele respirou fundo, avaliando o cenário com rapidez. 6 MiG-15s ainda estavam ativos
e agora o tinham como alvo principal. A vantagem estava com os soviéticos. Suas aeronaves eram mais rápidas, com uma diferença de cerca de 160 km/h, e possuíam uma taxa de subida muito superior. Se Williams tentasse enfrentar os inimigos verticalmente, seria um erro fatal. Os MiGs subiram para além dos 9.000 metros, preparando-se para outro ataque em mergulho. Williams sabia que precisava evitar um combate direto em subida. Com habilidade, ele inclinou o Panther em uma curva brusca e fechada, um movimento preciso que forçava os MiGs a ultrapassá-lo sempre que tentavam se posicionar atrás dele. Os 6 caças soviéticos circulavam ao seu redor como predadores encurralando uma presa. Seu coração disparava, mas suas mãos permaneciam firmes nos controles. Ele sabia que qualquer erro poderia ser o último. Então, um dos MiGs cometeu um deslize. Ao cruzar sua linha de visão, Williams aproveitou a oportunidade. Puxou o gatilho e disparou uma rajada certeira. Os projéteis atingiram em cheio o caça inimigo, destruindo parte da fuselagem. O MiG entrou em parafuso, girando descontroladamente enquanto seu piloto ejetava. Um paraquedas branco se abriu contra o céu cinzento. Mas não havia tempo para comemorações. Williams continuava em desvantagem numérica e os outros 5 MiGs não recuaram. Eles vieram de todas as direções, pressionando seu Panther ao limite. Ele se esquivava com manobras bruscas, inclinando seu caça em curvas acentuadas, cada movimento calculado para evitar o fogo inimigo. Em meio ao turbilhão do combate, outro MiG-15 passou perigosamente perto, cruzando sob ele e subindo agressivamente. Williams agiu por instinto, puxou os controles e alinhou sua mira no caça inimigo. Antes que o piloto soviético pudesse escapar, ele apertou o gatilho. Os 4 canhões de 20 mm cuspiram fogo. Os projéteis rasgaram a fuselagem do MiG e uma explosão engoliu o caça. Fragmentos de metal se espalharam pelo ar enquanto os destroços pegavam fogo e despencavam rumo ao solo congelado da Coreia do Norte. Mas a batalha estava longe de terminar. Outro MiG mergulhou direto em sua direção, aproximando-se rapidamente. Williams não hesitou. Ele abandonou a curva e puxou seu Panther para uma subida rápida, encarando o inimigo de frente. O MiG disparou primeiro, suas balas zunindo ao redor do caça americano. Williams manteve o controle firme, desviando como podia. Quando finalmente conseguiu um ângulo de tiro, pressionou o gatilho mais uma vez. Seus projéteis atingiram o MiG e uma explosão tomou conta do caça soviético. Fumaça negra jorrou dos motores enquanto o avião girava desgovernado em direção ao chão. Então, um silêncio estranho tomou conta do cockpit. Williams apertou o gatilho novamente. Nada. Suas armas estavam sem munição. Ele estava sozinho, desarmado e ainda cercado por MiGs. A única opção restante era sobreviver. Mas os caças soviéticos ainda estavam atrás dele e não mostravam sinais de desistência. Escassez de opções. Sem meios para contra-atacar, Williams fez a única escolha possível. Mergulhou em direção às nuvens, esperando que a baixa visibilidade o ajudasse a despistar os inimigos. Seu F-9F Panther despencou em alta velocidade, com os motores rugindo enquanto tiros inimigos zuniam ao redor. Os MiG-15 não recuaram, continuando a perseguição implacável, disparando sem cessar. A cobertura de nuvens pairava a 3.600 metros, a única chance de escapar. Mas, antes que conseguisse alcançá-la, um projétil de 37 mm atingiu seu avião. A explosão sacudiu violentamente a fuselagem, destruindo parte do sistema hidráulico e rompendo os cabos do leme. Sem tempo para reagir, uma nova rajada de canhões de 23 mm perfurou seu caça. Fragmentos de metal voaram dentro do cockpit enquanto a estrutura estremecia sob os impactos. O avião parecia prestes a se desfazer no ar. Agora, Williams só tinha controle parcial dos ailerons e do profundor, e mesmo assim, com enorme dificuldade. Cada manobra precisava ser precisa, qualquer erro seria fatal. A situação exigia instinto e habilidade.
Ele começou a executar manobras bruscas, subindo e mergulhando de forma imprevisível para dificultar a mira dos caças soviéticos. Suas mãos estavam firmes nos controles, enquanto cada músculo do seu corpo se tensionava na luta para manter o Panther no ar. Após atravessar a camada de nuvens, os instrumentos piscavam descontroladamente. A visão do oceano se abriu à sua frente, mas um novo problema surgiu. O leme e os flaps estavam completamente inoperantes. Williams agora dependia apenas dos ailerons manuais, o que tornava qualquer manobra extremamente arriscada. A perseguição parecia ter acabado. Os MiGs haviam desaparecido nas nuvens, mas a ameaça ainda não estava superada. Ele agora estava a apenas 120 metros da superfície do mar, com combustível no limite. Se a velocidade do Panther caísse abaixo de 315 km/h, ele perderia totalmente o controle. Mas tentar pousar com um avião severamente avariado era uma aposta perigosa. Normalmente, a aterrissagem acontecia a cerca de 220 km/h, mas naquela condição, qualquer erro poderia ser fatal. Ejetar? Isso significaria cair nas águas geladas de Trezeguet, onde a hipotermia mataria em poucos minutos. Anos depois, Williams lembraria daquele momento decisivo. Se fosse uma situação normal, eu teria ejetado, mas com a água tão fria, eu não teria sobrevivido por muito tempo. Então, permaneci no avião e voei de volta para a frota. Agora, sua única esperança era tentar retornar à Força-Tarefa 77, sozinho, a bordo de um caça gravemente danificado e com pouco combustível. Um pouso de risco. O F-9F Panther de Royce Williams estava mal em condições de voo. Os controles estavam lentos e instáveis, cada movimento exigindo um esforço tremendo para manter o avião no ar. No entanto, Williams não desistiu. Determinado a voltar ao USS Oriskany, ele empurrou os motores para sua potência máxima, avançando em direção ao porta-aviões, com a esperança de conseguir aterrissar apesar dos graves danos. Enquanto isso, o Oriskany estava em alerta, mas o destroyer de escolta não tinha recebido qualquer comunicação sobre a emergência de Williams, deixando a tripulação do navio sem saber que um avião danificado se aproximava a toda velocidade. As equipes de artilharia, totalmente desinformadas sobre a situação, avistaram o caça aproximando-se e, sem hesitar, abriram fogo. As rajadas de canhões de 20 milímetros cortaram o céu, passando perigosamente perto do F-9F, que mal conseguia se manter estável. Cada disparo fazia o avião de Williams oscilar, e ele lutava para evitar que a aeronave entrasse em um giro descontrolado. Finalmente, um piloto da Marinha reconheceu a situação e, por rádio, avisou que o avião de Williams era amigo, alertando a artilharia para cessar os disparos. Contudo, o maior perigo ainda não havia passado. Williams estava com um avião gravemente danificado e agora ele precisaria realizar um pouso de alto risco. Dentro do Oriskany, o capitão, já ciente da gravidade da emergência, rapidamente manobrou o porta-aviões para alinhar a descida de Williams, criando uma linha reta para facilitar o pouso. O convés parecia quase inatingível para o piloto, que sentia o peso da situação em cada movimento. O vento cortante e o balanço do navio deixavam a aproximação ainda mais complicada. Williams, em uma decisão crítica, informou ao Oriskany que pousaria a cerca de 320 km/h, significativamente mais rápido do que o normal. Eu estava fora do eixo em cerca de 15 graus, com ventos fortes e um convés balançando violentamente. O desafio seria imenso, lembrou-se mais tarde. À medida que o navio balançava com as ondas, Williams aproximava-se do Oriskany com precisão, os motores rugindo e o vento cortante preenchendo seus ouvidos. O momento decisivo estava chegando. Quando o gancho de retenção foi lançado, ele se agarrou ao cabo e o F-9F Panther foi brutalmente interrompido. O impacto foi violento, mas o pouso foi um sucesso. Williams tinha conseguido. Ao inspecionar a aeronave, a equipe de voo contou um total de 263 perfurações na fuselagem. A maior parte dos danos havia sido causada por fragmentos de um projétil de 37 mm que atingiu a seção de acessórios do motor.
O aviônico, a estrutura do avião e até os sistemas hidráulicos estavam severamente comprometidos. Após o pouso, o vice-almirante Robert P. Briscoe ordenou de forma enfática que Williams mantivesse o ocorrido em sigilo absoluto. Ele explicou que os caças inimigos eram MiG-15 soviéticos e a divulgação dessa informação poderia levar a União Soviética a entrar diretamente no conflito da Guerra da Coreia. Briscoe também revelou que a Agência de Segurança Nacional estava interceptando as comunicações soviéticas e qualquer vazamento de dados sensíveis poderia comprometer operações estratégicas de alto nível. Portanto, o que acontecera nos céus da Coreia só se tornaria público 40 anos depois. Em 2023, aos 97 anos, Williams finalmente compartilhou sua história. Ao contar à sua esposa, Camila, sobre a experiência, ela ficou surpresa, exclamando: "Oh, Royce!" Em reconhecimento à sua coragem, Williams recebeu a Estrela de Prata e um esforço no Congresso tentou promover sua condecoração para a Medalha de Honra. No entanto, foi somente em janeiro de 2023 que ele foi finalmente agraciado com a Cruz da Marinha. O que você achou do vídeo? Já conhecia essa história? Comente! Os horrores cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial são incontáveis, e a libertação dos campos de concentração revelou ao mundo a verdadeira extensão dessas atrocidades. No entanto, em Dachau, a justiça tomou um rumo inesperado e brutal. Soldados americanos, diante do que encontraram, tomaram uma atitude extrema, resultando em um massacre contra aqueles que ceifaram milhões de vidas. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Quais foram as consequências desse ato? Se você quer entender todos os detalhes dessa história chocante, clique no card que está aparecendo na tela e confira nosso vídeo especial.